Olá, boa tarde, queridos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Estamos aí iniciando a semana 4 do nosso PET volume 2. Como passa rápido, hein? Já estamos aí finalizando o nosso segundo volume. Saudades de todos vocês, saudade do contato físico, saudade do calor humano que vocês representam para nós, principalmente nas nossas aulas. Mas, enquanto não podemos estar fisicamente juntos, vamos aí levando para vocês essa didática encontrada. Caminhando agora para a semana 4, nós temos aí a diversidade dos saberes, especializando-se um pouquinho no filósofo John Locke. Na semana passada, recapitulando o que nós vimos, nós trabalhamos sobre a diversidade dos saberes, mas focado em René Descartes e a questão do racionalismo. O Descartes, então, afirmava o cogito ergo sum, o penso logo existo, a partir de vários conceitos e definições a partir do pensamento. Segundo Descartes, nós, seres humanos, possuímos as ideias inatas, ou seja, ao nascer, nós já adquirimos o conhecimento. O conhecimento vem com a gente, herdado por Deus. Então Deus já teria beneficiado o ser humano com as ideias ao nascer. Esse é o conceito de ideias inatas. Inatismo, desde o nascimento. Então nós já nascemos com essas ideias. E hoje nós vamos ver o John Locke, um pouquinho diferente do pensamento de Descartes. Ele afirma que o ser humano ele é desprovido de qualquer ideia, portanto, o homem é como uma tábula rasa, um conceito em branco. É como se fosse um papel em branco, onde nós vamos adquirindo as experiências ao longo da vida. Mas, começando a nossa aula de hoje, pede-se para vocês pesquisarem alguns conceitos. Esses conceitos são fundamentais para que nós possamos entender algumas coisas que a gente vai estar vendo na nossa aula, certo? A primeira delas, o empirismo. O empirismo é a teoria que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. O contratualismo, a teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos em sociedade. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, no consentimento dos governados e igualdade diante da lei. E o nominalismo, doutrina que não admite a experiência do universal, nem no mundo material, nem no mundo inteligível. Então, a partir desses conceitos, nós vamos estar a aprender algumas formas, algumas ideias do John Locke. No PET de vocês, no texto de vocês, lá no segundo parágrafo, começa dessa seguinte maneira. O Locke critica a doutrina das ideias inatas de Descartes, afirmando que a alma é como uma tábula rasa, uma tábua sem inscrições, como um pedaço de cera que não há qualquer impressão. Um papel em branco, na verdade. Por isso, o conhecimento começa a partir da experiência sensível. Se houvesse ideias inatas, as crenças já as teriam. Além de que a ideia de Deus não se encontra em toda parte, pois há povos sem essa representação, ou pelo menos, sem a representação de Deus como ser perfeito. Então, esse parágrafo do texto de vocês fez praticamente um resumo do pensamento de Locke que a gente vai estar vendo aqui, certo? Mas, continuando aí os nossos slides, a nossa aula, fala sobre a questão da teoria do conhecimento. E a gente vai estar vendo, então, algumas definições em relação a isso. A disputa entre racionalismo e empirismo ocorre na epistemologia.
o ramo da filosofia dedicado ao estudo da natureza do conhecimento, fonte e limites do conhecimento. Então, a epistemologia, teoria do conhecimento, é um ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. E a teoria do conhecimento ela vai se aprofundar em alguns tipos de perguntas, como: qual a origem do conhecimento? Como podemos conhecer os objetos, a realidade, a natureza, Deus? Conhecemos efetivamente os objetos ou apenas imagens e representações mentais deles? Então essas são perguntas que a epistemologia, a teoria do conhecimento em filosofia, vai tentar responder. Então, a partir dessas perguntas, nós vamos refletir a origem do conhecimento, como que o conhecimento ele existe, como que ele exerce o seu papel na nossa alma, no nosso entendimento. Então, continuando, nós vamos ver as características do empirismo. São duas principais. A verdade está na percepção dos sentidos e não existem ideias inatas, ou seja, toda ideia é adquirida pela percepção sensorial. E aí nós temos um fragmento de John Locke falando sobre essa questão. Vejamos. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres e sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? Respondo: da experiência. É este o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extraem a sua origem primeira. Então, o John Locke fala sobre a questão da folha em branco, né? Suponhamos que a mente seja uma folha em branco. Então, nós vamos adquirir o conhecimento, nós vamos adquirir as ideias através da experiência. E aí a definição. O que é empirismo? O empirismo é uma corrente filosófica que afirma que a realidade e o conhecimento são conhecimentos derivados da experiência sensorial. O único tipo de conhecimento que importa para o empirista é aquele que pode ser formalmente medido e verificado. Então, o empirismo ele baseia-se na experiência sensorial, baseia-se nos nossos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, repetindo: tato, olfato, visão, audição e paladar. Os nossos conhecimento deriva-se da experiência sensorial. Muito bem. Quem é John Locke? Quem foi esse importante filósofo John Locke? O John Locke ele nasceu em agosto de 1632 e faleceu em outubro de 1704 no Reino Unido. Ele foi bastante influenciado por Thomas Hobbes, por Descartes e por Aristóteles. Claro, vários outros, mas os 3 mais importantes mesmo são esses, entre outros, né? Então, o John Locke ele vai afirmar a mente como um papel em branco, por isso o conhecimento começa com a experiência sensível. O John Locke ele vai distinguir 2 formas possíveis para nossas ideias: a sensação e a reflexão. A sensação, cujo estímulo é externo, resulta da modificação feita na mente por meio dos sentidos. O que é qualidade para Locke? O John Locke vai dizer que a qualidade é o poder que as coisas têm de produzir as ideias em nós. Aí ele vai diferenciar 2 tipos de qualidades. As qualidades primárias, que seriam também as objetivas. Que características possuem essas qualidades primárias? Solidez, extensão, configuração, número, movimento e repouso. E possuem as qualidades secundárias. Variam de sujeito para sujeito,
portanto, subjetivas: calor, cor, som, odor, sabor. Então, essas qualidades primárias seriam, por exemplo, uma xícara. A xícara ela possui extensão, ela possui uma configuração, ela possui um tamanho, ela possui uma funcionalidade. Então, ela é objetiva e subjetiva. Então, ela vai depender as características, a cor, se é azul, se é branca, se ela possui alguma característica diferente de uma outra. Então, essas qualidades secundárias são as qualidades que elas são variáveis. Elas podem mudar de uma pessoa para outra. Por exemplo, também nós temos o calor, por exemplo. No mesmo ambiente pode ter duas pessoas ou várias pessoas, e uma pessoa pode sentir calor e uma pessoa pode sentir frio. No mesmo ambiente, com a mesma temperatura. A temperatura que eu sinto pode ser diferente de uma outra pessoa que está perto a mim. Então, qualidades primárias são objetivas, que não variam, e qualidades secundárias que variam de uma pessoa para outra. A reflexão, ela se processa internamente, ficando reduzida à experiência interna do resultado da experiência externa produzido pela sensação. Aí nós temos a indução, que também é uma característica desse empirismo. A indução é a crença de que poucos objetos de estudo podem ser conclusivos, especialmente sem experiência. E aí nós vamos partir para o embate entre racionalismo e empirismo. Vamos entender um conceito do outro e perceber a diferença que eles se fundamentam. Primeiro delas, então, a gente vai rever alguns conceitos da semana passada para a gente entender esse contexto de diferenciação entre um e o outro. Primeiramente, o racionalismo. Ele acredita que existe um conhecimento inato, né, que nós já nascemos com as ideias e que podemos chegar à verdade apenas pelo exercício da nossa razão, antes mesmo da experiência sensorial. Aí temos o exemplo da matemática, né? Onde não precisamos confiar em nossos sentidos para estabelecer que 2 mais 2 são 4. Então nós temos que exercer a nossa razão. Então a matemática ela é uma ciência baseada no racionalismo, baseada na razão. E o racionalismo ele acredita em 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da dedução. O segundo caminho é o caminho das ideias inatas, né? Que é o conceito de que nascemos com as verdades fundamentais e que as experiências já nascem com a gente. E o terceiro caminho é o caminho da razão, a razão usada para determinar uma conclusão lógica. E aí nós temos um embate entre racionalismo e empirismo. Qual a diferença entre racionalismo e empirismo? O que difere um do outro? O racionalismo e o empirismo são escolas de pensamento que buscam explicar a forma como os seres humanos adquirem o conhecimento. Então, elas vão ser fundamentalmente opostas. Um vai ser o oposto do outro. Enquanto o racionalismo afirma que a fonte do conhecimento é a razão, o empirismo vai afirmar que a fonte do conhecimento é a experiência sensorial. Um baseia-se na razão, o outro baseia-se na experiência sensorial. Aí nós temos o quadro comparativo, vai definir o racionalismo como sendo a razão, fonte do conhecimento humano. E o empirismo vai definir a ideia de que a experiência é a fonte do conhecimento. Então, no racionalismo, a razão. No empirismo, a experiência. O racionalismo acredita em intuição. O empirismo não acredita em intuição. O racionalismo, eles acreditam que os indivíduos
possuem conhecimentos inatos. No empirismo, os indivíduos não possuem conhecimentos inatos. No racionalismo, o conhecimento é baseado no uso da razão e da lógica. No empirismo, o conhecimento é baseado na experiência e experimentação. No racionalismo, existem 3 caminhos: a dedução, o conhecimento inato e a razão. No empirismo, existem 2 caminhos: a indução e as experiências sensoriais. No racionalismo, nós podemos aí destacar 3 teóricos: o Platão, lá da Grécia Antiga, o Descartes, que nós vimos na semana passada, e o outro chamado Leibniz, que a gente não viu, mas ele faz parte dessa questão do racionalismo. No empirismo, nós podemos destacar 2 teóricos, o John Locke, que é o que a gente está vendo, e o David Hume, que tem aí os pensamentos e definições baseadas semelhantes. A gente não viu, mas ele faz parte também aí dessa linha do empirismo. Muito bem. Para não concluir, então esse é um tema que não chega a uma conclusão. É um tema que sempre está em discussão. Mas tem aí essa frase que vai tentar esclarecer um pouquinho essa questão aí. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus nem anjos. E eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista, e também nunca vi um pensamento. Esse fragmento é retirado do livro O Mundo de Sofia, do autor chamado Justin Gardner, Companhia das Letras 95. Então, para quem aí quer conhecer filosofia, tem esse livro O Mundo de Sofia, uma linguagem bem simples, que explica toda a história da filosofia em forma de diálogo, de histórias. Então, vale a pena vocês conhecerem. E aí tem aí uma pergunta para refletirmos. E você, só acredita no que vê? Então existem coisas que nós não vemos, mas acreditamos. E aí, como que fica? Agora, partindo para as atividades que vocês vão desenvolver, nós temos aí a primeira pergunta. Sobre que aspectos Locke discorda de Descartes? Então, quais aspectos o John Locke discorda do filósofo chamado René Descartes? Então, nós vimos aí que o John Locke ele acredita nas experiências como fonte de conhecimento e o Descartes acredita no conhecimento inato, na razão. A segunda, qual a principal diferença entre o racionalismo e o empirismo? Faça um esquema para demonstrar sua resposta. Então, já foi falado a diferença entre um e o outro e teve um quadro comparativo entre um e o outro. Vocês vão voltar lá e vão responder a pergunta. Ok? Número 3. Atribua as citações seguintes a Descartes ou a Locke e justifique sua resposta. Então, temos 2 alternativas, a alternativa A e a alternativa B. Alternativa A. Penso não haver mais dúvida de que não há principais práticas com as quais todos os homens concordam e, portanto, nenhum é inato. Alternativa B. Primeiro, considero haver em nós certas noções primitivas, as quais são como originais, sob cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimentos. Então vocês vão marcar a alternativa A pertence a quem? A alternativa A pertence a Locke ou pertence a Descartes? Suponhando que a alternativa A pertence a John Locke. Então vocês vão marcar aí John Locke e vão justificar por que o John Locke disse essa frase.
E assim vocês vão fazer na letra B. E a número 4 e última. A partir da leitura sobre o pensamento de Descartes e Locke, responda: qual das duas vertentes de pensamento, racionalismo ou empirismo, você avalia ser mais condizente com a nossa vida diária? Por quê? E letra B. Você acha que é possível conciliar racionalismo e empirismo em uma mesma teoria? Explique sua resposta. Então, na alternativa A, vocês vão analisar o conceito de racionalismo de novo, que a gente viu na semana passada e hoje um pouquinho, e o empirismo. Qual das duas é mais condizente, qual das duas é mais própria para o nosso dia a dia? Existe uma mais importante que a outra? Ou as duas são importantes? E se é possível as duas existirem ao mesmo tempo? Então, respondam a letra A e respondam a letra B. Como de costume, vocês vão fazer no caderno, na matéria de filosofia, colocar a data, semana 4, PET 2, e a data que vocês forem me entregar. Mandem numa das 3 formas que a gente está desenvolvendo aí, o e-mail, o WhatsApp ou o Google Sala de Aula, e eu vou estar validando aí a participação de vocês. Lembrando a importância também de vocês ouvirem o podcast e verem o vídeo sugerido no material de vocês. Ambos são fundamentais também para ajudarem vocês nas respostas, certo? Então não deixem de verificar lá o podcast e o vídeo sugerido para ajudar vocês aí nas respostas. Ok? Então, por hoje é só. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.